Nesse módulo, vocês vão aprender sobre as reações de adição nucleofílica em aldeídos e cetonas. Inicialmente, vamos revisar as reações de adição a alcenos. Os alcenos também sofrem reações de adição, ou seja, eu tenho dois reagentes, um se adiciona ao outro, formando um produto único. Porém, nas reações com alcenos, vão ser reações de adição eletrofílica, onde os elétrons da ligação π atacam a parte positiva do reagente. Neste módulo, nós teremos as reações de adição nucleofílica a aldeídos e cetonas. Também serão reações de adição, onde de novo nós teremos dois reagentes se unindo, formando um produto único. Porém, desta vez vai ser um nucleófilo que vai se ligar inicialmente ao composto carbonílico, ao invés do eletrófilo que se ligava ao alceno. Temos aqui dois exemplos. No primeiro, um aldeído que se transformou no N-acetal, reagindo com o álcool, e no segundo exemplo, uma cetona que formou uma cianohidrina, reagindo com ácido cianídrico. Os compostos carbonílicos possuem o grupo carbonila, que é a ligação carbono-oxigênio dupla, e podem ser encontrados em vários compostos orgânicos com diferentes grupos funcionais. Por exemplo, aqui temos um aldeído, onde temos um grupo alquil e hidrogênio ligados ao carbono carbonílico. Aqui temos uma cetona, onde o carbono carbonílico está ligado a dois grupos alquil. Temos um ácido carboxílico, carbono ligado a um grupo alquil e a uma hidroxila. Um éster, onde este carbono está ligado a um grupo alquil e oxigênio e grupo alquil. Ou uma amida, onde temos de novo carbono ligado a um grupo alquil e ligado a nitrogênio, que pode estar ligado a hidrogênios ou grupos alquil. Todos esses compostos possuem carbonila, mas vamos priorizar neste módulo os compostos com grupos funcionais aldeído e cetona. Todos eles vão possuir um carbono com hibridização sp2 e vão ser com esta geometria, que é a trigonal plana. Vejam que os ângulos entre os grupos é de aproximadamente 120 graus. Existe uma semelhança entre os alcenos e os compostos carbonílicos, que é o fato dos elétrons π estarem acima e abaixo do plano do composto. Vemos aqui que os compostos carbonílicos, como no caso o formaldeído, possuem elétrons π acima e abaixo, como também os alcenos. Isso é o que eles têm semelhante. Porém, vemos que o grupo carbonila apresenta uma eletrofilicidade, e essa eletrofilicidade é devido, primeiramente, à ressonância. Os elétrons da ligação π podem fazer ressonância e formar essa outra estrutura de ressonância, onde temos uma carga positiva no carbono e uma carga negativa no oxigênio. Vemos aqui que o híbrido de ressonância possui uma carga parcial positiva no carbono e uma carga parcial negativa no oxigênio. Temos também que o outro fator importante é o efeito indutivo. Vemos aqui que existe um dipolo permanente que é muito forte entre o carbono e o oxigênio. Por isso que, quando nós olhamos o formaldeído e a cetona, nós vemos que existe um valor alto para o momento de dipolo. No mapa de potencial, vemos claramente que o oxigênio está com a carga negativa e esta parte da molécula tem a carga positiva.
Comparando agora os alcenos e os compostos carbonilados, vemos claramente que nos alcenos os elétrons estão distribuídos pela molécula, não existe uma polarização permanente, enquanto que nos compostos carbonílicos vai existir esta polarização, tornando o carbono carbonílico muito eletrofílico, ou seja, sujeito a ataques de nucleófilos. Então, por isso que, no caso dos compostos carbonílicos, as reações são de adição nucleofílica, enquanto que nos alcenos as reações vão ser eletrofílicas, porque são os elétrons da dupla que vão atacar o eletrófilo, e aqui no caso é o nucleófilo que ataca o carbono, apesar de existirem os elétrons π. Vemos aqui, o ataque nucleofílico, ele gera uma mudança na geometria da molécula. Então, inicialmente temos um carbono sp2 e uma geometria plana triangular. O que nós vemos aqui é que este composto é planar e o nucleófilo, ele pode atacar por cima ou por baixo do plano, mas ele ataca num ângulo de aproximadamente 107 graus. E essa geometria vai mudar para uma geometria tetraédrica. Então vejam que aqui o carbono tem 3 substituintes, depois da reação ele vai ter 4 substituintes, por isso que muda de sp2 para sp3. Caso esses substituintes sejam diferentes, poderemos ter a formação de uma mistura racêmica, porque o nucleófilo pode atacar tanto por cima quanto por baixo do plano. Aldeídos são mais reativos que cetonas, e nós vamos ver que existem esses dois fatores, o fator eletrônico e o fator estérico. Vejam que, em termos de fator eletrônico, o aldeído ele vai ter apenas um grupo alquil doando elétrons, enquanto a cetona vai ter 2 grupos alquil doando elétrons. 2 grupos vão diminuir muito esta carga positiva que está no carbono, enquanto que um grupo apenas não diminui tanto. Então aqui a reatividade está ligada à carga positiva. Quanto maior for essa carga positiva, que é o que a gente vê aqui no formaldeído, aonde essa parte azul está maior, então isso significa que a carga positiva é maior aqui. Conforme são colocados grupos alquil, estes grupos doam elétrons e vão relativamente diminuindo essa carga positiva. Vejam que no acetaldeído, que tem um grupo alquil, a carga está um pouco menor, e na cetona a carga vai estar menor ainda. Quanto mais grupos alquil ligados ao carbono carbonílico, menor vai ser a carga positiva. E por isso que as cetonas vão ser menos reativas do que os aldeídos, e entre os aldeídos, o formaldeído é que vai ser mais reativo, porque a carga positiva nele vai estar maior. O outro fator é o fator estérico, que é relacionado a essa mudança na geometria de plana triangular para tetraédrica. Só relembrando aqui que quando o nucleófilo ataca, ele ataca ou acima ou abaixo do plano. E na hora do ataque, os grupos alquil, eles não vão interferir, porque eles estão no plano. O problema desses grupos alquil é quando ocorre a mudança da geometria, ou seja, no estado de transição, é neste momento que começa a ocorrer essa aglomeração dos grupos, tanto os grupos alquil quanto o nucleófilo. Isso aqui pode gerar uma grande repulsão. Então, o que acontece, como vemos aqui, cetonas que têm 2 grupos alquil, elas vão apresentar um estado de transição mais energético, porque além dos 2 grupos alquil, ainda vai ser adicionado um nucleófilo.
e isso vai aumentar muito a aglomeração no estado de transição. Quanto menos grupos alquil, menor vai ser essa aglomeração, e é por isso que o formaldeído é o mais reativo, depois vem os aldeídos e, por último, em reatividade, são as cetonas. Nós podemos ver também que entre cetonas, quanto mais volumoso for esse grupo alquil, menor vai ser a reatividade, exatamente porque grupos alquil volumosos, eles vão atrapalhar essa mudança na geometria de sp2 para sp3. Eles vão aumentar demais a energia do estado de transição. Por isso que em termos de cetonas, quanto menor for o grupo alquil, melhor para a reatividade. Então vemos essa sequência tanto aqui entre cetonas e aqui entre cetona e aldeído. A reação de adição nucleofílica, como eu havia mostrado, ela envolve esses dois reagentes, um reagente carbonílico, seja aldeído ou cetona, e um composto que tem um nucleófilo, ou seja, alguém que tem uma carga negativa ou par de elétrons não ligantes, para formar um produto único. Porém, essa reação ela tem que ser feita ou em meio básico ou em meio ácido. Ela normalmente não ocorre em meio neutro. Vamos ver aqui o mecanismo geral da adição nucleofílica em meio básico. Em meio básico, nós teremos um nucleófilo forte, porque ele vai estar desprotonado. Como primeira etapa, vai ser o ataque do nucleófilo ao carbono que está parcialmente positivo, da carbonila. Par de elétrons migra para o oxigênio, então formaremos aqui um intermediário, que é um alcóxido. Esse intermediário ele vai ser protonado, formando agora o produto. Então vemos que inicialmente temos o ataque, formação do intermediário e depois uma fonte de prótons neutra vai doar um próton e formar o nosso produto. Ou seja, essa reação ocorre em duas etapas, com a formação de um intermediário entre elas. Quando nós temos um mecanismo em meio ácido, nós teremos uma primeira etapa que vai ser uma transferência de próton, ou seja, vai ser a protonação do oxigênio da carbonila e depois é que teremos um ataque nucleofílico no carbono carbonílico. A primeira etapa, que vai ser uma etapa muito importante, vai ser a protonação do oxigênio, formando uma carbonila protonada, que vai ser um eletrófilo mais potente. Olhando essas estruturas de ressonância, vejam que aqui eu tenho o carbono totalmente positivo, e isso ajuda muito a aumentar a capacidade eletrofílica deste carbono. Nós temos uma variedade grande de nucleófilos que podem atacar o carbono carbonílico de aldeídos e cetonas. Nós temos, por exemplo, o oxigênio, que pode ser tanto água, quanto um álcool, quanto um diol. Nós temos o enxofre, que pode ser o tiol ou o ditiol. Nós temos também nitrogênio como nucleófilo, aqui aminas. Temos também o hidrogênio como nucleófilo, na forma de hidretos. Temos o carbono como nucleófilo. Nesses três casos, o carbono está com uma carga negativa, por isso que ele vai ser um nucleófilo. Nós vamos estudar os hidretos como nucleófilo, os reagentes de Grignard e os álcools como nucleófilos. Vamos estudar esses três casos. Olhando aqui, nós temos uma visão geral de todas as reações de adição que ocorrem com aldeídos e cetonas. Vemos que existe uma variedade grande de reações, mas nós não iremos estudar todas essas reações, porque está além da capacidade desse curso. Nós vamos estudar apenas a reação de redução com hidretos,
a reação com o reagente Grignard, que forma álcools, e as reações com álcools, que são essas duas aqui, que formam acetais.